Nosso palestrante de hoje se chama Davi Petar da Conceição Mantaló. Ele é assistente social formado pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Direitos Humanos e Responsabilidade Social, atua no Sistema Único de Saúde através do Hospital Santa Ana, na qual realiza supervisão da equipe multiprofissional do hospital. Servidor público municipal na função de assistente social e cidadania da Prefeitura de Porto Alegre, sendo referência técnica para a cidade no serviço de medidas socioeducativas em meio aberto e serviço de proteção especializada à família e indivíduos, militante na frente de enfrentamento à mortalidade juvenil em Porto Alegre e possui estudos na área de criminalização da juventude preta. Convidamos para proferir a palestra SUS, Acesso da População Negra e Determinantes Sociais, o assistente social Davi Petar da Conceição Mantaló. Falou. Olá, boa tarde. Todos estão bem? Tá alto. Eu vou iniciar, então, esse momento, né, de palestra. A minha ideia é discutir com vocês, trabalhadores do Correio, um pouco a respeito dos determinantes sociais de saúde e o impacto deles na saúde da população negra. A gente vai falar um pouco de saúde clínica, mas também de saúde mental, né? E é mais ou menos desse espaço que eu venho falar, né? Eu atuo no Hospital Santa Ana, como foi dito, faço a gestão dos leitos clínicos e também da UTI, da equipe multi, que é o setor de nutrição, fonoaudiologia, psicologia e serviço social, e lá a gente consegue observar várias questões. Mas, para a gente poder falar sobre determinantes sociais de saúde e o impacto da população negra, a gente tem que saber como que esse país foi constituído, como que o Brasil se constituiu enquanto país, para que a gente pudesse hoje estar falando desses impactos. Então, pode passar. E quando a gente vai falar da construção do país, a gente pode dizer que o Brasil ele tem três principais construções. Ele tem uma construção social, ele tem uma construção racial, e antes da construção social e da construção racial, ele tem uma construção colonial. Ou seja, o Brasil ele foi fundado a partir de uma lógica colonialista, uma lógica europeia, eurocêntrica, que enxergava alguns corpos enquanto corpos que poderiam se desenvolver, corpos que poderiam ter acesso a direitos sociais, e outros corpos que, por vezes, eles não eram minimamente humanizados. E daí a gente vai falar no primeiro ponto da colonização, que é a questão da escravidão, né? A escravidão, a escravidão, por exemplo, no país, a população negra escravizada é um dos principais marcadores da nossa construção. Pensar que hoje 53% da população brasileira é a população negra, e essa população veio sob completo, né, de um processo de escravatura, a gente está falando então que mais da metade do país foi constituída a partir desse processo violento. E um dos principais pontos da escravidão que construiu o Brasil é um ponto chamado epistemicídio. Tem uma autora que ela fala que o epistemicídio é a morte do saber. É a morte do que seria então a morte do saber? É a morte do saber de um povo em detrimento do saber de outro. E daí eu convido vocês a pensarem, por exemplo, né? Eu sou um homem jovem, um homem negro. O meu dialeto é qual? Português. Eu falo só português, não falo espanhol, inglês, né? Mas eu falo especificamente português. O meu dialeto é o dialeto do colonizador. Eu não sei qual é o dialeto dos meus ancestrais, muito menos de onde eles vieram. Eu estou vestindo uma roupa que ela é também a roupa do colonizador, que foi um modelo de roupa que foi apresentado, que é um modelo de roupa europeu. Então, tá, mas não existiam outras roupas de origem, por exemplo, do continente africano? Não existe dialeto? Existe. Ah, onde é que eles estão? Eles sofreram um processo de epistemicídio. A própria religião dos povos africanos, né, o próprio saber, a forma de se relacionar, a forma de trabalhar com saúde, tudo isso sofreu o processo de epistemicídio, que é o apagamento do saber. Tá, mas o que isso tem a ver então com saúde? Como que isso tem a ver com saúde? Porque saúde nada mais é do que a produção do bem-estar com aquilo que a gente se relaciona.
A produção de saúde num espaço e a produção de saúde em outro espaço é completamente diferente. Completamente diferente. Por exemplo, se eu for pensar, né, vamos pensar na questão do câncer de pele. Alguém que trabalha na construção civil, sem uso de protetor solar, e alguém que trabalha dentro de um escritório com ar-condicionado, quem tem mais chance de ter o câncer de pele? Quem trabalha no sol o dia inteiro, quem trabalha debaixo do sol o dia inteiro. Então, bom, as próprias doenças, né, e a saúde, ela vem dessa nossa relação com o cotidiano. E quando a gente vai falar sobre a saúde da população negra, a gente tem que pensar sobre qual cotidiano a população negra está influenciada historicamente. Então, falar disso, depois a gente vem em segundo ponto, que é a questão social, que daí ela é comum a todos e todas desse país, né? Então, a gente tem que lembrar que nós vivemos num país altamente desigual, com um alto índice de concentração de riqueza, em populações, por vezes, à beira, né? Como a gente chama, à beira da miséria, ou à beira de processo de pauperização, de muita pobreza, e daí que eu, enquanto assistente social, consigo falar muito disso. Aqui na cidade de Porto Alegre, durante os meus acompanhamentos, eu acompanhei famílias que não tinham banheiro em casa, dentro de uma capital, né? Onde não tinham banheiro em casa. Ou em casas que não tinham um cômodo de banheiro. Então, a gente está falando, por exemplo, que durante a pandemia, um dos meus atendimentos, quando eu estava atendendo uma família que não era referenciada no serviço, eu não conseguia terminar o meu atendimento porque tinha choro de duas crianças que estavam com aquela mãe. E elas cansavam, choravam muito alto. E eu olhando para aquela mãe, tentando, né, dialogar para entender qual era a demanda dela, no serviço de assistência social. E daí eu olho assim para ela, com um olhar até meio, bom, seus filhos estão chorando e eu não estou conseguindo comunicar com você. E daí ela me olha bem nos olhos e ela fala, eles choram de fome. Então, a gente tem que lembrar que, por vezes, essa é a desigualdade que a gente vive, né? 2021, crianças de 7 e 5 anos chorando de fome, chorando da dor. A dor da fome é do século que a gente vive. Então, a questão social é comum e ela vai determinar, com certeza, os processos de saúde, tanto da população branca, da população negra, como da população indígena. Então, a gente tem que partir desse lugar. Por fim, a gente tem que lembrar, né, que existe um processo de racismo estrutural, e o racismo estrutural está para além daquilo que a gente consegue enxergar. São coisas que a gente não consegue enxergar, mas está na nossa mente. E daí eu vou convidar vocês a fazerem um exercício. Tá? Vamos pensar junto. Vamos pensar, não vou nem pedir para vocês fecharem os olhos, eu vou pedir para que vocês consigam mentalizar. Eu vou falar de um lugar, de uma pessoa fazendo uma atividade, depois eu vou falar de outro lugar, de outra pessoa fazendo atividade. E daí vocês vão me dizer quem é essa pessoa. Essa pessoa, ela está nos Estados Unidos. É uma pessoa, ela é formada em Direito, e ela está em um prédio de 19 andares. E ela está atrasada numa reunião. Então ela sai correndo, pega a pasta dela, chama um táxi e entra no táxi. Conseguiram imaginar? Qual a raça tinha dessa pessoa? Essa pessoa era uma pessoa magra ou uma pessoa gorda? Era uma pessoa branca ou uma pessoa negra? Era uma mulher ou era um homem? Não deu nome. Bom, mas raça e a gente pensou, em primeiro lugar. Condicionamento físico também a gente pensou. Ok. Isso é um processo estrutural, não. A gente não precisa enxergar. Mas, bom, as nossas referências, elas nos apontam para algum lugar. Com certeza. As nossas, isso, o nosso imaginário é imaginário de referências. A gente não imagina nada sem que nada exista antes do que a gente imaginou. É impressionante, assim, né? Então, eu vou imaginar a roupa de um engenheiro na medida em que, bom, talvez eu nunca tenha visto um engenheiro, mas, bom, eu sei que engenheiro trabalha com obras, e daí obras eu sei que envolve TI eu sei que envolve capacete, então se eu ver alguém de jaleco é médico, e se eu ver alguém com capacete na cabeça que tem superior engenheiro. É isso. Quando a gente vai falar de racismo estrutural, a gente está falando disso, de coisas que não necessariamente estão postas, mas elas já existem.
E isso tem uma ideia de que a falsa democracia racial, ela fala muito disso, né? Que é, não, mas eu não vou lá e não vou perder pessoas, né? Eu não vou lá chamar com termos que são racistas ofensivos. Vou lá chamar a pessoa negra como a gente muito proibido, né? Pessoas negras associadas a animais, pessoas negras associadas a uma empresa. Não, a gente não faz isso. Isso até ocorre em alguns lugares, mas isso é crime. O que a gente vive daqui a pouco é um processo que ele não está visto, que é esse imaginário que a gente cria e a partir daí a gente começa a pressupor a respeito das pessoas. A gente começa a colocar as pessoas no lugar que historicamente elas estavam e que a própria branquitude coloca a população negra. Isso é bastante institucional. Né? Quando a gente for ver, por exemplo, alguns dados, e daí agora a gente vai falar um pouquinho sobre racismo estrutural e depois sobre o impacto disso na vida da população negra. Pensem comigo, a população negra é 53% das pessoas deste país, por 54%. Não sei se eu estou atualizado, mas é mais da metade da população desse país. Quando eu entro numa universidade, seja ela pública ou privada, né, eu estou aqui, talvez com um recorte do Rio Grande do Sul, eu preciso que a população negra que acesse esse espaço, essa universidade, esse espaço de trabalho, ela seja o quantitativo da população negra do Brasil. E se não for, tem um processo muito errado, que é o processo do racismo estrutural. Quando eu entro numa universidade, no caso eu fui numa universidade privada, e da minha turma de 34 pessoas são negras, opa, não, Porto Alegre não tem uma população negra de 10%. E daí, quando eu pego o dado do meu curso, que diz que 53% dos assistentes sociais são pessoas negras, e daí eu vou reverter lá numa universidade privada aqui, tem coisa errada. Esse processo é racismo estrutural. Eu vou convidar a gente para poder pensar a partir de um vídeo que ele fala sobre 2 minutos para poder entender o racismo no Brasil. A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos, mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da situação. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma marca de lavar em casa, mais da metade dos domicílios criados por uma pessoa negra não tem eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto os de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é o país racista. Quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. Esse problema envolve tantas esferas políticas que já citamos, como no nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de leis. Esse vídeo é super didático e ele está um pouco atrasado, né? Em 2014, surgiram os dados, acho que de 2016.
já se passou um tempo, mas ainda assim, alguns dados eles continuam os mesmos. Tá. Quando a gente vê os discursos, tem dois discursos. Tem um discurso que a gente vai falar sobre essa questão, como o racismo impacta no Brasil. O segundo discurso é um discurso de negritude. São processos completamente diferentes. Quando a gente vai falar, por exemplo, disso que a gente falou aqui, isso é a construção sociohistórica do Brasil. É como que o Brasil se constituiu enquanto espaço, né? enquanto país. E isso não tem nada a ver, por exemplo, com os esforços da população negra para conseguir alcançar alguns lugares. Isso não tem nada a ver. Os esforços da população negra para poder alcançar os lugares, a gente chama de negritude, que é o processo de reconhecer-se enquanto negro e criar alternativas para poder romper com a lógica do racismo estrutural que está lá há muito tempo, há mais de 500 anos no país. Pode passar. E daí, quando a gente vai falar, por exemplo, de SUS, o SUS ele tem três principais características. Ele é universal, ele é integral e ele vai falar da questão da equidade. A universalidade vai dizer que o SUS é de acesso a todo mundo. Todos nós podemos acessar o SUS. Todos e todas. Não há ninguém que não tenha direito ao acesso ao SUS. O segundo ponto é a integralidade. Ele tem que andar, ele tem que ser executado de forma contínua e conectada. Pensem comigo. Tá? A gente, por exemplo, vai falar de uma mãe. Essa mãe é uma pessoa que está grávida, uma mulher gestante. Ela está no quarto mês de gravidez e é uma pessoa que tem diabetes. Ela trata diabetes lá no centro de diabetes do IHC, vamos supor. E ela está fazendo pré-natal na unidade básica de saúde perto da casa dela. Não tem como a gente trabalhar a diabetes dela em um lugar e a gravidez dela no outro. Ambos têm que estar conectados. Porque se ambos não estiverem conectados, a gente não vai conseguir ter o resultado que a gente deseja. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de SUS, de integridade, a gente está falando disso. E o segundo aspecto é a equidade. E a equidade vai dizer o seguinte: ele vai dizer que nós não somos todos iguais. Equidade é diferente de igualdade. Vou pensar no conceito de equidade. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar mais uma. Pode passar tudo. Eu acho que é meio invertido no espaço. Está vendo a igualdade? Todo mundo ali na igualdade está no mesmo caixotinho ali, né? Para poder conseguir assistir o jogo. Aquilo ali é igualdade. É pegar a gente e colocar todo mundo no mesmo lugar. Eu estou num lugar, eu tenho 1,37 m, alguém tem 1,52 m, alguém tem 1,90 m, todo mundo no mesmo lugar para poder assistir o jogo. A gente vai conseguir? Não. É impossível que a gente consiga assistir o jogo dessa forma. A equidade é isso. É a gente conseguir, então, criar mecanismos para pessoas que têm realidades diferentes para conseguir ter acesso. Aqui é o exemplo do jogo, eu acho muito massa nesse exemplo, mas isso serve para tudo. Quando vocês falam da questão das cotas para o acesso no ensino superior, a gente está falando disso. Quando a gente fala de uma saúde específica para a população negra, a gente está falando disso. Quando a gente fala especificamente da saúde das mulheres, a gente está falando disso. Quando a gente fala da CESAI, que é a Secretaria Especializada de Saúde dos Povos Indígenas, a gente está falando disso. A saúde dos povos indígenas é completamente diferente dos povos não indígenas. A forma de trabalhar algumas doenças específicas e até mesmo as formas de cura são completamente diferentes. Eu lembro, trazendo um relato, de um atendimento que eu tenho no hospital. Nós temos uma pessoa indígena, uma mulher indígena, que ela precisava fazer uma gastrostoria. O que é isso? É, na verdade, colocar uma sonda no estômago para que a pessoa seja alimentada pelo estômago. Ok, para nós, quase todo mundo autoriza esse procedimento. Porque, bom, a mulher vai morrer, melhor ele se alimentar pelo estômago e viver de qualquer outra coisa. E daí, quando o médico viu que a pessoa é indígena, a primeira coisa que a gente pensou, opa, a gente vai ter que chamar a comunidade dessa pessoa, a comunidade indígena dessa pessoa. Porque a gente precisa entender qual a relação que eles têm com a gastronomia. Será que eles conseguem? Será que é permitido? Bom, se é permitido, a gente vai então discutir isso no processo ético. Mas como que se dá a relação daquela comunidade com a gastronomia?
Será que eles aceitam ou não aceitam? O que é pior, o que é melhor? Então, isso é entender que a gente tem maneiras diferentes de trabalhar a saúde. E a população negra também. Pode voltar? Pode voltar? Pode voltar. Volta mais um. Assim. Um outro ponto é a interseccionalidade e as disparidades sociais e econômicas. Eu queria fazer um exercício, eu não sei se é possível, vamos ver se eu vou ser assertivo nele. A maioria das pessoas que trabalham aqui, trabalham ou na parte administrativa ou na distribuição, né? Não sei se esse é o termo correto, mas enviam. Eu sei que os materiais eles chegam aqui e eles são enviados para outros lugares. É isso? São criados. Tá, perfeito. São criados. De tudo quanto é tipo de material, tudo quanto é tipo de objeto dentro do que os correios, né, se propõem a fazer. Seria isso, né? Tá. Eu acredito que, assim como na saúde, aqui deve ter as suas disparidades regionais. O que é isso? Por exemplo, quando vem um material específico, eu não consigo pensar um material aqui, mas vamos trazer para a realidade da saúde. Alguns espaços específicos, alguns materiais, não pode material de acesso, alguns materiais específicos, tu vai encontrar eles em maior concentração em alguns lugares do que outros. Isso é fato. Eu vou chegar, por exemplo, numa comunidade aqui em Sarandi, talvez na DIC, e eu vou abordar 200 pessoas. Tá? 200 pessoas. E vamos supor que chegue a iPhone, né? Uma distribuição de iPhone. 100 iPhones. Eu vou pegar aquela comunidade de pessoas e depois eu vou pegar uma rua lá no bairro do Vento, né? A 24 de outubro. Eu tenho 100 iPhones para poder distribuir, tanto para a periferia quanto para a zona nova. Para onde é que esses iPhones vão? Visual, pontos, está dado. Então, eu nunca distribuí, mas eu tenho certeza. Bom, pode ser que algum iPhone, com certeza, pode ser muito problema, né, na ocupação. Não tem nenhum problema disso. Mas, de fato, a grande maioria vai ser distribuída para esse espaço, com certeza. Quando a gente fala de saúde da população negra, a gente está falando disso. Algumas regionalidades, elas vão exigir um processo de saúde diferente. Por quê? Porque as comorbidades daquele lugar são diferentes das de outros lugares. Ah, e por que elas são diferentes? Elas brotam do nada daqui? Não, elas não brotam do nada. Elas são frutos de uma construção sociohistórica e econômica. Eu lembro, por exemplo, de uma vez que eu estava num atendimento de um amigo que trabalhou lá no Parque da Cruzeiro. E antes de ser asfaltada a região, eles tinham toda semana crianças com verminose. Se gastava muito, muito, muito dinheiro com verminose. Com remédio, as mães faltavam trabalho, as crianças faltavam escola, e era aquela situação. Depois que foi asfaltado e se construiu o processo de saneamento básico, acabou. Era uma lá que outra verminose. Ou seja, os processos de saúde, eles também vêm desse impacto da construção social. E daí, entrando no campo da saúde mental, por exemplo, da população negra, a gente vai mais um. Aí, quando a gente vai falar da saúde mental da população negra, a gente tem que pensar que todos nós somos constituídos por 4 formações, que é a construção social civil. Eu vou fazer um processo para a gente poder se organizar. Eu vou pedir para que vocês gravam, para a gente conseguir construir juntos. Daqui até aqui, mais ou menos, é a subjetividade. Daqui para cima é a identidade. Identidade, tá? Subjetividade. Aqui é a espiritualidade e daqui para baixo é a matéria. Vamos pensar que nós somos um sujeito. Uma construção social. Como é que se forma o primeiro ponto, que é a subjetividade? A subjetividade é como eu me entendo, como eu me vejo, como eu me aceito. Por exemplo,
processo de subjetividade. É como se dão as minhas relações comigo mesmo. Se eu estou bem, se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu sou uma pessoa mais agitada, se eu sou uma pessoa mais calma, né? Se eu sou, enfim, se eu tenho acesso à saúde, se eu não tenho, se eu tenho educação, não tenho, isso é subjetivo, isso é verdadeiro. Quando a gente vai falar de identidade, é como eu me enxergo coletivamente. E daí eu vou dar um exemplo de subjetividade, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, de super-herói, não sei quem é pai aqui, quem tem filhos, quem é mãe, quando a gente fala de super-herói, normalmente as crianças, elas querem, quando a gente tem uma festa, elas querem vestir o quê? A mesma roupa do super-herói. Elas querem a festa temática do super-herói. Eles querem o escudo do super-herói. Ou eles querem o superpoder do super-herói. O nome disso é identidade. Quando eu olho para uma coisa ou para alguém, eu me identifico e ali a gente conecta a uma identidade. Essa conexão se chama identidade. A espiritualidade não tem nada a ver com religião. Ela pode ter a ver com religião, mas a espiritualidade ela é como eu me relaciono com o processo de acreditar. Ou seja, toda gente deve acreditar em alguma coisa, por mais que a gente finja que não. Assim, eu vou pegar um ônibus, eu tenho que acreditar que eu vou chegar no lugar. Eu vou acordar, eu tenho que acreditar que eu vou chegar no trabalho. Eu vou estudar, eu vou acreditar que eu vou ter que fazer uma faculdade. Eu vou estudar para um concurso, eu vou acreditar que eu vou ter que fazer um concurso. Né? Eu vou mandar um currículo, eu acreditei que em algum momento eu ia ser contratado. Porque se eu não acreditar nem um pouco, eu não me movo. E por fim, o grupo daqui, a matéria. Matéria é tudo. Matéria é material. Por exemplo, a roupa que eu estou usando é matéria. O microfone é matéria. A água que eu estou tomando é matéria. Tá, então por que está falando esses 4 pontos? Porque são esses 4 pontos que nos constroem enquanto sujeitos. E quando a gente vai falar, por exemplo, da população negra, da saúde da população negra, a gente tem esses 4 pontos afetados pelo racismo estrutural. O primeiro é o processo de autoestima, né? E daí eu falo para mim, dentro de mim, eu sou um homem, eu demorei 18 anos para conhecer uma parte do meu corpo. Como assim? 18 anos? 18 anos. Meu cabelo é uma parte do meu corpo e ele era raspado desde quando eu tinha 2 anos de idade. Era raspado, porque ela acreditava que eu ia conseguir emprego, enfim, toda a questão. Então, eu tinha cabelo grande, então eu conheci o cabelo depois de 18 anos de idade. Isso é um processo subjetivo, eu não tive. A autoestima, a minha relação comigo mesmo. E isso da população negra foi tirado, em conjunto com a identidade. Por que isso? Né? Quantas crianças de 30 anos atrás conseguiam se enxergar nos super-heróis?